Olá, meus queridos. Então, hoje, tá? A tia vai gravar a aula, tá? Então, a aula de hoje é gravada. Mas na semana que vem, as aulas serão online, como é de costume, certo? Vocês provavelmente ainda estão realizando a prova, alguns sim, outros não. Façam as questões com atenção, tá? Não esqueçam o recadinho da Te Ajuda, aquela questão que foi anulada. Depois, segunda, te explica a questão para vocês, tá? E com relação ao segmento da matéria, nós já estamos indo para o finalzinho do livro verde, né? Que é o nosso livro 3. Então, agora a gente vai dar continuidade, tá? Aos nossos estudos do livro 3, da parte de gráfico. Então, só para recapitular, né, que a gente, na última aula, a gente fez a página 57, não esquecendo, tá, da análise gráfica. Vamos lá. O que a gente fez na última aula? A gente leu, ó, que entrevistamos 209 alunos em uma escola, com idades entre 8 e 10 anos, perguntando: o que você quer ser quando crescer? Veja os resultados. 78 alunos, entre eles 50 meninas, disseram que querem ser professores. 17 meninos e 15 meninas querem ser médicos. 50 alunos escolheram a profissão veterinário e metade deles é menina. 15 alunos querem ser policiais, 12 deles são meninos. 13 meninos e 7 meninas querem ser jogadores de futebol e 10 querem ser artistas famosos, 6 deles são meninos. 3 meninos querem ser pilotos de avião e uma menina quer ser astronauta. E daí pedia o exercício para a gente analisar os gráficos e marcar com um X, tá? Marcar um X no que apresenta as informações do texto. Aí eu lembro que a gente foi analisar a profissão de professor, lembra? E daí dizia assim, ó, 78 alunos, entre eles 50 meninas. Daí a gente foi olhar aqui, claro, cuidando a legenda, verde para os meninos e vermelho para as meninas, certo? E 50 meninas, diz ali, né? Vamos ver aqui as meninas. Ó, esse é 50. Mas daí a gente vai no próximo, ó, também é 50. Aí a gente vai no próximo, não, esse não é 50. Então, essa alternativa tá descartada. Por enquanto, só temos a A e a B. Agora, vamos ver. Se são 78 alunos, tá? E são 50 meninas, quantos meninos são? 78 menos 50, que dá 28. Então, são 28 meninos, tá? Então, pode ser aqui, ó, a coluna em verde? Não, não é possível, porque aqui é quase 80. Então, aqui, ó, que é o 28, que é quase 30. Então, só com essa informação, nós já conseguimos identificar qual é o gráfico que devemos marcar. Mas, se vocês quiserem, né, vocês podem fazer análise para médico, veterinário, policial, jogador de futebol, artista famoso, piloto de avião e astronauta, né? Sempre analisando meninos, meninas e meninos, tá? Porque o gráfico, ele é de duas colunas juntos, porque separa entre meninas e meninos, tá? Então, é só recapitular essa questão que a gente trabalhou no finalzinho da aula passada não, né? Na de segunda, porque a passada a gente conversou sobre a prova. E agora, dando continuidade, então, às nossas correções, nós vamos para a página 58 do livro didático, tá? Então, vamos continuar aqui, então, nossos estudos, né? No livro didático. Número 2. Você sabia que a expectativa de vida no Brasil aumentou mais de 30 anos desde 1940?
Nesse ano, uma pessoa nascida aqui tinha esperança de viver pouco mais de 45 anos, tá? Quem nasceu em 2019 tem uma expectativa de vida de mais de 76 anos. Então, essas informações, ó, veja no gráfico como foi esse aumento entre 1999 e 2019, tá? Vou repetir então. Você sabia que a expectativa de vida no Brasil aumentou mais de 30 anos desde 1940? Foi aumentando, ó, desde 1940. Neste ano, uma pessoa nascida aqui tinha esperança de viver pouco mais de 45 anos. Quem nasceu em 2019 tem uma expectativa de vida de mais de 76 anos. Então, vamos analisar o gráfico, ó. Esse gráfico também, as colunas, ó, são separadas, ó, cada ano tem a coluna referente aos homens e a coluna referente às mulheres, só que agora trocou as cores. Então, cuidado, né? Tem que olhar bem a legenda, prestar bastante atenção nas cores, porque às vezes vem um exercício como o anterior, né? E daqui a pouco, onde no anterior dizia ali para nós, olha aqui, ó, a pontinha dele. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui, aqui. Ó, os meninos eram verdes e as meninas eram vermelho, lembra? Agora os meninos é vermelho e as meninas, mulheres, né, é verde. Então, cuidado, bastante atenção, tá? Então, nós temos aqui os anos de 1999, 2009 e 2019. E temos as colunas subindo, né, da expectativa de vida, ó. Em 1999, a expectativa era 64 homens e 72 mulheres, ó. 2009, 69 homens e 77 mulheres. E em 2019, 73 homens e 80 mulheres. Vamos completar a tabela, então. Letra A. Complete a tabela com base nas informações do gráfico. Ó. Então, vamos colocar aqui para vocês verem bem. Expectativa de vida no Brasil para homens e mulheres nos anos de 1999, 2009 e 2019. Então, a expectativa para os homens em 1999, vamos lá em 1999 pegar a coluna dos homens, que é a vermelha. Qual valor nós temos? 64. Então, a gente vai botar 64 na tabela. E para as mulheres, ó, vamos em 1999 pegar a coluna verde das mulheres. Que valor nós temos? 72. Tá? Então, nós temos em 1999, 64 homens e 72 mulheres, tá? A expectativa, ó, de idade dos homens e a expectativa de idade das mulheres. 2009, homens, não confundindo, não lembrando a cor vermelha, ó, 69, tá? Anos, e mulheres, 77. Tá? Então, ó, a expectativa em 2009 já aumentou para 69 e as mulheres 77. E em 2019, ó, homens 73 e mulheres 80. Olha como aumentou em 2019. Viu? Para as mulheres, a expectativa de vida até os 73 anos e para os homens, desculpa, né? Tinha confundiu, para os homens. E para as mulheres, 80 anos. Então, pergunta assim, ó. Aqui não tem resposta no livro, mas a gente vai construir, cada um a sua, a tia vai dar uma ajuda. Analise o gráfico e escreva um texto descrevendo as informações que ele apresenta. Então, quer que escreva um texto descrevendo as informações que ele apresenta. Então, vocês podem colocar assim, ó. O gráfico acima, né? O gráfico acima
trata da expectativa de vida no Brasil, de homens e mulheres entre os anos de 1999, 2009 e 2019, tá? Então, de novo, o gráfico acima trata da expectativa de vida no Brasil de homens e mulheres entre os anos de 1999, 2009 e 2019. Assim, a gente apresentou os dados, né? Agora, o que a gente viu, tá? Ponto. Então, analisamos que a expectativa de vida de homens e mulheres, o que aconteceu aqui? Aumentou com o passar dos anos, certo? Nunca diminuiu, ora 64, 69, 63, e as mulheres aumentou, 72, 77, 80. Então, vocês vão colocar que as expectativas de vida de homens e mulheres aumentou com o passar com o aumento dos anos, né? Com o passar dos anos. E o que mais que a gente pode observar além desse aumento da expectativa de homens e mulheres com o passar dos anos? A gente pode observar também que as mulheres têm uma maior expectativa de vida do que os homens nos 3 anos analisados. Então, vocês podem colocar aqui, nos 3 anos analisados na pesquisa, as mulheres têm uma expectativa de vida maior que os homens. Repetindo, durante os 3 anos analisados na pesquisa, 1990, não é esses 3? Não precisa falar quais, só falar durante os 3 anos analisados na pesquisa, mulheres apresentam uma maior expectativa de vida em relação aos homens, tá? Então, é isso. Vocês apresentam a tabela, né? Dizendo, como eu falei lá no início, né? Que é uma tabela da expectativa de vida do Brasil entre homens e mulheres entre os anos de 1999, 2009 e 2019. E façam as conclusões. Quais conclusões que a gente chegou? Que a expectativa de homens e mulheres cresceu ao longo dos anos, né? Ao longo dos anos... ao longo dos anos fornecidos aqui na tabela, né? E que as mulheres têm uma expectativa maior, né, de vida do que os homens em todos os anos colocados aqui na tabela, tá? Então, essas são as análises que vocês vão fazer. Aí, você só tem que organizar essas ideias e escrever um texto com as próprias palavras, tá? E agora, né, a gente vai para a letra C. Vamos lá, então. Organizando aqui para a gente ler, né? Marque V nas afirmativas verdadeiras e F nas falsas. Primeira pergunta. Em 1999, 2009 e 2019, a expectativa de vida das mulheres é maior do que a dos homens? A gente até conversou sobre isso agora. Olha aqui, ó. Nos 3 anos, a expectativa de vida das mulheres é maior que as dos homens. Então, essa questão é verdadeira, tá? Então, a gente vai colocar V na alternativa. Próxima questão. A menor diferença de expectativa de vida entre homens e mulheres é em 2019? Vamos analisar, ó. A menor diferença, aí tem que diminuir. 72 de 64, vê quanto é que dá. 77 de 69, vê quanto é que dá. E 80 de 73, vê quanto é que dá. Essas diferenças do maior para o menor, né? Sempre tem que ser do maior para o menor quando é diferença. A que apresentar a menor diferença é a resposta. Só que ali diz que a menor diferença é em 2019, ó. Tá? 80 menos 73. Então, tá certo, né? Essa é a menor diferença. Então, tá certinho. Então, nós temos essa questão como verdadeira, tá? Resumindo,
Se a gente fizer, repetindo, 72 menos 64, 77 menos 69 e 80 menos 73, vocês vão ver que o menor valor vai ser esse, ou seja, a menor diferença, né, vai ser 80 menos 73, ou seja, o que apresenta a menor diferença é no ano de 2019. Continuando, agora a gente vai para a letra D. Quem é a pessoa mais idosa da sua família? Bom, essa questão tá até aqui no meu livro, ela é pessoal, né? Aí vai depender se vocês moram com um vô, uma avó, uma tia, né? Ou o pai, a mãe, vai depender com quem vocês moram, que seja a pessoa mais idosa. Em que ano ela nasceu e quantos anos ela tem? Então, são perguntas pessoais, tá? Isso que a gente viu foi na página 59. Só que tem uma continuação ali, ó, na página 58. Desculpa, tia falou 59. Agora sim, agora estamos na página 59. Em sua turma, quem tem na família a pessoa mais idosa? Quantos anos tem essa pessoa? Então, a gente teria que se reunir, né, para chegar nessa resposta. E as pessoas mais idosas das famílias ultrapassam a expectativa de vida da época em que nasceram? Aí a gente também vai ter que ver na volta, né, para discutir, né, essa questão e ver se encaixou ou não naqueles, né, nas expectativas de vida. Tá, pessoal? A gente não vai fazer a número 3, tá? Nós vamos, então, começar aqui, ó. A tia vai começar a página 60, que são os problemas com áreas e perímetros, tá? Página 60. Vamos começar a leitura, então. Patrícia e Mauro estão em uma busca de um terreno para construir uma clínica de fisioterapia. Eles precisam de um espaço que tenha pelo menos 20 metros de comprimento em um dos lados e, no mínimo, 600 metros quadrados. Então, veja os anúncios que eles selecionaram hoje. Vamos ver se vocês conseguem enxergar aqui, né? Vamos focar melhor aqui. Esquina maravilhosa, terreno retangular com 32 metros de frente para a Avenida Andorinha e 16 metros para a Rua Canário. Valor R$ 563.200. Envie sua proposta de compra para... E aqui tem o endereço de e-mail, tá? Próximo aqui, ó. Esse é o 1, ó. Terreno 1. Terreno 2. Vendo terreno retangular de 630 metros quadrados com 18 metros de frente para a Avenida Colibre. Valor R$ 573.300. Tratar com o proprietário pelo fone, daí tá o telefone ali do proprietário, tá? Então, são 2 anúncios, né, de terrenos. Aí tem para, né, a nossa partezinha ali que a gente pensa, né, discute sempre nas aulas, que é o diga aí. Os 2 terrenos têm formato retangular? Vamos pensar. O que isso quer dizer sobre as medidas dos seus lados? Bom, ali está dizendo, né, que são terrenos retangulares. Então, isso a gente está escrito no próprio texto. Se a gente ler ali, vai dizer, ó, terreno retangular, terreno retangular. Então, a gente já sabe que sim, são terrenos retangulares. O que isso quer dizer sobre as medidas dos seus lados? As medidas de retângulo são todas iguais ou são diferentes? São diferentes, né, pessoal? A gente não tem as medidas iguais. Olha um retângulo aqui, ó. Vamos ver o terreno 1, ó. Essas medidas laterais não são as mesmas medidas de comprimento, tá? Então, na realidade,
duas a duas são iguais, ó. Comprimento, comprimento, largura, largura, tá? Mas as 4 não são todas iguais. Quando temos 4 lados iguais, temos um quadrado. Continuando. O que significa a informação de que o terreno precisa ter no mínimo 600 metros quadrados? Bom, metros quadrados é uma medida de área, porque quando aparece ao quadrado é sempre área. Então, significa que está falando da área do terreno. O que é a área? É a ocupação, o preenchimento desse terreno. Quanto ele tem de preenchimento? Ele tem 600 metros quadrados, tá? Próxima pergunta. Você sabe a diferença entre perímetro e área? Vocês já estudaram isso em outros anos, tá? E a gente vai recapitular. Perímetro. Perímetro são as medidas que a gente usa para um determinado contorno de uma figura, tá? O que acontece? O perímetro, a gente diz que é a soma de todos os lados, daí que se vocês estivessem em aula, cada um ia me dizer uma coisa diferente do que lembra de perímetro, tá? Mas, na realidade, se estamos tratando de retângulos, o perímetro realmente vai ser a soma de todos os lados. Como este lado é igual a esse, a gente pode fazer um lado vezes 2, e esse lado igual a esse, pode fazer o lado vezes 2, depois soma, né? Mas a gente tem que pensar que é como se eu pegasse uma fita, ó, e fosse fazer todo o contorno e quisesse saber quanto mede todo o contorno desse retângulo. Isso é a ideia de perímetro, tá? É as medidas externas, ó, contorno, tá? De uma figura. Já a área não, a área é preenchimento, ó, é quanto que eu tenho de preenchimento interno aqui em todo esse retângulo. Então, a área é a ideia de preenchimento. Então, são algumas coisas que a gente está discutindo, mas que agora a gente vai entrar, né, na próxima página, de forma, né, um pouco mais, tem ali as definições já na outra página. Então, vamos lá. Depois de conversar com seus colegas e seu professor, nesse caso, vocês estão só me ouvindo, né, então só comigo, escreva um texto coletivo com as conclusões a que chegaram. Então, na realidade, vocês vão escrever um texto individual, não coletivo, às conclusões que vocês chegaram. Vocês podem ir respondendo as perguntas e com as respostas vocês concluem o texto. Por exemplo, os dois terrenos têm formato retangular? Então, vocês podem começar. Os dois terrenos têm o formato retangular e a medida de seus lados são diferentes. A medida da largura, nós temos. Peraí, desculpa, vamos lá. Os dois terrenos têm formato retangular e nós temos medida de comprimento e largura, tá? O terreno precisa ter no mínimo 600 metros quadrados, ou seja, essa informação é referente à área, tá? Daí vocês podem explicar o que é a diferença de perímetro e área, tá? E a diferença de perímetro e a área é que perímetro, né? Aí vocês vão colocar ali o que vocês acham e a área, o que é, com as palavras de vocês, tá? Aí vocês escrevam um pequeno texto respondendo de forma geral essas perguntas, tá? É mais ou menos isso que o exercício tem. Agora a gente já vai definir perímetro e área ali nas próximas páginas, tá? Então, isso é na página 60. Ó. Na página 61, a gente vai ter ali a parte do lápis na mão, tá? E agora já vai vir as definições, tá? Não esqueçam que perímetro, né, é referente à soma dos lados. Tá? Ou seja, o contorno. Então, perímetro é um contorno de uma figura e a área, né, é o espaço, né, quando a gente calcula quanto espaço ocupa. Então, vamos lá. Lápis na mão, página 61.
Estas atividades referem-se aos terrenos que Patrícia e Mauro selecionaram. Então, ainda referente à página anterior, tá? Número 1. Vamos descobrir se esses terrenos atendem às necessidades deles. Então, quais são as exigências? As exigências são 20 metros em um dos lados e área de 600 metros quadrados, certo? Então, continuando. Usamos as informações sobre cada um dos terrenos para verificar se atendem às exigências. Então, vamos lá. O que tem no terreno 1? Tem 32 metros de frente, portanto, atende a exigência, né? De ter pelo menos 20, certo? E para ver se esse terreno tem área mínima, ou seja, de 600 metros quadrados, o que a gente pode pensar? É um terreno, ó, é um terreno de 16 por 32. Olha aqui, ó, as medidas aqui desse terreno, tá? Deixa eu botar aqui para vocês. Só deixa eu arrumar aqui. Então, esse terreno, né, ele tem, como eu já tinha dito, né, 32 de comprimento e 16 de largura. E aqui, ó, nós estamos pensando em área, ó, como quadradinhos, preenchimento de quadradinhos de 1 metro por 1 metro, ó. Porque não é metro quadrado, então é quadradinhos, ó, com as medidas de metro. Ó, nesse lado tem 1 metro, nesse lado tem 1 metro. Que equivale, olha o preenchimento do quadradinho, 1 metro vezes 1 metro, dá 1 metro quadrado, ó. 1 metro quadrado. Agora, quanto tem de preenchimento aqui? Como é que eu vou fazer? Eu vou contar um a um desses quadradinhos? É claro que não, né? Não vamos fazer isso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a multiplicação do comprimento vezes a largura. E essa multiplicação é que significa, né, o cálculo de área de retângulo. Então, repetindo, toda vez que vocês precisarem calcular área de retângulo, o cálculo vai ser ou comprimento vezes largura ou largura vezes comprimento, mas essas duas medidas, tá? Vocês vão multiplicar, que daí vocês vão encontrar a área, ó. Quando a gente multiplicar, a gente está multiplicando todas as laterais daqui com todas as laterais daqui, que vai dar todo o preenchimento, olha aqui em vermelho, todo preenchido. Que valor 16 vezes 32 dá, ó. 32 vezes 16, tanto faz a ordem, tá? Dá 512 metros quadrados. Então, é 512 metros quadrados, ou seja, tem 512 quadradinhos aqui de 1 metro quadrado cada um, ó. Peraí que tirou daqui. Tem 512 quadradinhos de 1 metro quadrado cada um. E aqui tem uma definição, ó. Ao calcular a área de uma figura, estamos calculando quanto espaço ela ocupa, ó. Essa figura ocupa 512 metros quadrados, ou seja, 512 quadradinhos de 1 metro quadrado cada um, tá? Então, resposta final, essa área é menor do que a que eles necessitam, porque lá, lembrando da exigência, ó, que a área seja de 600 metros quadrados, só que esse aqui foi menor, foi 512 metros quadrados. Então, essa área é menor do que a que eles necessitam, tá? Então, eu vou tapar aqui, ó, tapando até com o meu dedo aqui, para vocês pensarem. Recorte as etiquetas da aba, tem umas etiquetas aqui, ó, e colhe aqui completa a resposta corretamente. Então, as etiquetas é atende, não atende, atende, não atende, tá? E pergunta, esse terreno, espacinho, as duas exigências, ele atende ou ele não atende? Daí, vocês vão cortar e vão colar, né? A gente já viu que
Para a área, não atende. Se falha para um, não atende, né? A gente não pode dizer que atende. Então, nós vamos colar aqui o não atende aqui. Vocês vão colar, recortar e colar, tá? A tia aqui não colou, mas vocês podem escolher, professora, é o verde ou o roxo, o que vocês quiserem. Não tem problema de cor, tá? Desde que diga não atende, ok? Isso na página 61. Agora, nós vamos para a página 62. Por quê? Porque tem um pedacinho ainda da questão que a gente tá vendo aqui, ó. Tá? E o terreno 2, ele tem 630 metros quadrados de área, portanto, atende a uma das exigências, porque tem mais do que 600 metros quadrados, tá? Vamos ler o que a professora está dizendo. Multiplicando a medida de um dos lados do retângulo multiplicando a medida de um dos lados do retângulo pela medida do outro, calculamos a área de um retângulo. Muito importante isso aqui, podem até pintar, fazer aqui um colorido bem bonito. Por quê? Porque toda vez que a gente for calcular a área de retângulo, nós vamos fazer exatamente isso. Nós vamos multiplicar a medida de um dos lados pela medida do outro, como nós fizemos lá, comprimento vezes largura. Multiplicamos a medida de um lado vezes a medida do outro, tá? Podemos usar um quadradinho no lugar da medida desconhecida e pensar na operação inversa, para descobrir a medida do outro lado do terreno. A sentença matemática já está pronta, agora é só fazer as contas. Então, eu não sei qual é a medida de um lado, mas eu sei que um dos lados é 18 e que a área é 630. Então, eu quero descobrir a medida do outro lado do retângulo. Eu só sei a medida de um lado, que é 18, e do outro, não sei. Como é que a gente descobre? Usando aquela matéria que a gente viu da operação inversa. Lembra? Então, a gente vai fazer 630. Como aqui está multiplicando, nós vamos fazer dividido por 18, que vai dar 35. Então, aqui nesse quadradinho vai 35 metros. Então, o outro lado, tá? Mede 35 metros. Ou seja, o nosso retângulo tem duas medidas. Um lado que mede 35 metros e o outro que mede 18 metros. E concluindo, que agora a gente já vai chegar no fim dessa questão, ó, tá? Esse terreno atende ou não atende às duas exigências? Aí vocês vão pegar, quando vocês cortaram lá, sobrou, né? O que sobrou, um deles lá, dois deles é atende. Escolhe uma cor que vocês gostem do atende e colhem aqui, tá? Porque esse atendeu às duas exigências. E temos mais uma definição, ó. Lá na outra folha estava definido o que é área e aqui o que é perímetro. Quando calculamos a medida do contorno de uma figura, estamos calculando o seu perímetro, tá? Então, o contorno do retângulo, ó, tá? É o perímetro. Não esqueçam, o contorno é o perímetro e a área ocupada é a área. Tá, pessoal? Então, agora tem um tema para vocês fazerem, né? E eu já vou deixar para vocês a correção desse tema ali no Drive para vocês, depois que realizarem, corrigir. Não é para olhar o link antes de realizar as atividades. Primeiro, vocês realizam as atividades. Depois que realizar as atividades, vocês façam a conferência no Drive. Tá certo? Então, é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.